Boa tarde, meio-dia, terça-feira, 15 de abril de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Justiça condena farmácia por venda irregular de remédio restrito. Outra decisão condena transportadora que se apropriou de carga. Melhorias nas condições de vida dos indígenas passam pela jurisprudência do STJ. E ainda, comarca de Igarapé realiza círculos de construção de paz em escola estadual. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Justiça condena farmácia por venda irregular de remédio restrito. Mércia Lívia. O juiz Rodrigo de Carvalho Assunção, da 4ª Vara Cível de Patos de Minas, condenou uma farmácia e o proprietário do estabelecimento a indenizar uma cliente de maneira solidária em R$15 mil por danos morais. Ele ainda terá que pagar por danos materiais a metade dos valores gastos na aquisição de um remédio de venda restrita. Este valor será apurado em liquidação de sentença. A mulher foi à farmácia se queixando de ganho de peso durante a gravidez. O proprietário do estabelecimento prescreveu o medicamento de venda controlada. Em seguida, orientou a mulher a tomar 4 comprimidos ao dia. A paciente passou a consumir os medicamentos, fazendo a compra livremente na farmácia, sem prescrição médica. Com o passar do tempo, ela alegou ter se tornado uma dependente química, pois não conseguia sequer se levantar da cama sem os comprimidos, e desenvolveu um quadro depressivo. Não conseguia mais trabalhar e deixou de cuidar da filha. Para isso, teve que contratar uma pessoa, o que, segundo ela, aumentou substancialmente seus gastos e levou a receber cobranças constrangedoras da farmácia. Em defesa, o proprietário e a empresa alegaram que todos os remédios foram fornecidos de forma regular e que a consumidora estaria praticando litigância de má-fé. Baseado em perícia e provas testemunhais, o juiz Rodrigo Assunção considerou que a paciente sofreu danos passíveis de indenização. Isso porque a recomendação e o oferecimento de remédios controlados sem prescrição médica configura prática clandestina. E, no caso, o acesso às substâncias levou a paciente à dependência química. Além disso, o magistrado entendeu que não houve litigância de má-fé. Por outro lado, o juiz concluiu que houve culpa concorrente da vítima, pois ela foi imprudente ao procurar um autoatendimento em vez de tratamento médico. Com isso, a mulher assumiu os riscos dos efeitos colaterais que estão informados na bula. A decisão está sujeita a recurso. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. Doméstica que viveu 44 anos em condições análogas à escravidão recebe indenização. As informações sobre o caso com Janaína Oliveira. Uma trabalhadora doméstica que viveu por 44 anos em condições análogas à escravidão em Porto Seguro, no sul da Bahia, recebeu uma indenização de R$500 mil por danos morais. O valor foi garantido por meio de um acordo entre o Ministério Público do Trabalho, a advogada da vítima e os herdeiros da ex-patroa, com recursos obtidos pela venda da casa onde a doméstica foi mantida desde os 6 anos de idade. O caso, revelado em 2023, chocou o país. Identificada apenas como Maria, a trabalhadora chegou à casa sem falar português, sem documentos, nunca estudou, nunca recebeu salário e viveu isolada, como destaca a procuradora do MPT que atuou no caso, Camila Mello. A empregadora a pegou num orfanato e aí se foram 44 anos cuidando da empregadora, dos seus 2 filhos e cuidando da casa, realizando todos os serviços domésticos de domingo a domingo, sem salário, sem férias, sem quaisquer verbas trabalhistas. A vítima sofreu violência de todas as ordens, violência física, psicológica, patrimonial. A família defendia que a vítima é como se fosse alguém da família e por isso não haveria necessidade de pagar o salário. Mas nós sabemos que eventual afetividade jamais vai justificar a exploração e todo trabalho só é permitido mediante remuneração, garantia de direitos básicos. O acordo para o pagamento da indenização foi homologado no fim de 2024 pela Justiça do Trabalho. Até a quitação completa feita em fevereiro, os herdeiros pagaram um salário mínimo por mês. Para a procuradora, a reparação não apaga o passado, mas representa um recomeço
para Maria. Ela já está com toda uma rede de apoio para saber gerir esse dinheiro, está alfabetizada, tendo um relacionamento amoroso, conseguiu alugar a própria casa onde vive, está trabalhando. Nós sabemos que dinheiro algum pode ressarcir integralmente os danos que foram sofridos. Foi toda uma vida perdida, mas também sabemos que esse acordo representa um grande avanço na tutela dos direitos coletivos, individuais e vai permitir que a vítima possa sonhar com novas alternativas de vida, além de resgatar o nosso sentimento de justiça diante de um caso tão degradante. A história de Maria veio à tona após a morte da empregadora, quando ela passou a viver com um dos filhos da antiga patroa. A denúncia chegou ao MPT com a ajuda de uma rede de apoio formada por vizinhos, uma advogada voluntária e o Centro de Assistência Social. O trabalho escravo doméstico ocorre quando alguém é mantido em uma casa sem liberdade, salário justo ou direitos. Envolve jornadas exaustivas, isolamento e até violência. A vítima é impedida de sair ou romper o vínculo por meios coercitivos. Para denunciar esse crime, acesse mpt.mp.br. Agência Rádio Web com informações da Bahia, Janaína Oliveira. Justiça condena transportadora que se apropriou de carga. Os detalhes com Cristina Mara. Uma transportadora terá que restituir o valor de R$ 523 mil devido ao não cumprimento do contrato de transporte com uma empresa do ramo alimentício. A decisão é da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve decisão da comarca de Belo Horizonte. A empresa ajuizou a ação pleiteando o ressarcimento dos danos, argumentando que contratou a transportadora em 20 de abril de 2022 para levar 100 toneladas de feijão da cidade de Sorriso, no Mato Grosso, até a cidade de Recife, em Pernambuco. Foram pagos R$ 30 mil pelo serviço. A carga foi dividida em 2 caminhões, mas eles foram parados em um posto de fiscalização em Pernambuco. As autoridades fiscais detiveram a carga e os 2 motoristas da transportadora sob a alegação de irregularidade na documentação. Mais tarde, a empresa contratante conseguiu comprovar a legalidade da carga, a qual foi devolvida. Mas a transportadora informou que vendeu as 100 toneladas de feijão para cobrir gastos que teve com os 2 caminhões retidos durante 9 dias, além de infrações administrativas. Por isso, a contratante pleiteou o recebimento de R$ 523 mil referentes ao valor da carga e ao serviço de transporte. O pedido foi aceito pelo juiz Eduardo Henrique de Oliveira Ramiro, da 15ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, sob o fundamento de que a transportadora não tem o direito de reter ou se apropriar da carga. Segundo o magistrado, a venda de bem realizada por agente que não é proprietário da coisa alienada é vedada, em razão da ilicitude do objeto do negócio. Diante da decisão, a transportadora recorreu. O relator, desembargador Sérgio André da Fonseca, manteve a sentença. O magistrado afirmou que a transportadora está discutindo judicialmente a multa aplicada aos funcionários. Portanto, não ocorreu desembolso de qualquer valor para quitação até o presente momento. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cristina Mara. A seguir, melhorias nas condições de vida dos indígenas passam pela jurisprudência do STJ. E ainda, comarca de Igarapé realiza círculos de construção de paz em escola estadual. Voltamos em instantes. Melhorias nas condições de vida dos indígenas passam pela jurisprudência do STJ. Os detalhes com Eduardo Kovaleski. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado uma jurisprudência que reforça os direitos dos povos indígenas no Brasil. Em decisões recorrentes, a Corte garantiu desde acesso a serviços básicos até benefícios previdenciários para essas comunidades. Um dos marcos foi a súmula 657 de 2023,
que assegurou o direito ao salário maternidade para indígenas menores de 16 anos. O ministro Mauro Campbell Marques destacou que a Constituição e os tratados internacionais protegem os direitos desses povos, mesmo em situações onde a lei restringe o trabalho antes dos 16 anos. Em outra decisão importante, o STJ determinou que estados e municípios devem garantir saneamento básico em terras indígenas. No caso da comunidade Tecoá e Virati-Porã, no Paraná, a Corte confirmou a obrigação de fornecer água potável e coleta de lixo e rejeitou o argumento de que a responsabilidade seria apenas da União. O tribunal também já decidiu que serviços de saúde não podem discriminar indígenas que vivem fora de aldeias. Em 2009, garantiu atendimento odontológico a uma indígena que não residia mais na aldeia Chapecó, em Santa Catarina. O ministro Herman Benjamin afirmou que o status de indígena não depende do local de residência. Essas decisões buscam dar efetividade aos direitos previstos na Constituição e em tratados internacionais, além de melhorar as condições de vida dos povos originários. O STJ tem destacado a necessidade de proteger essas comunidades historicamente vulneráveis, com o objetivo de garantir acesso igualitário à saúde, previdência e serviços básicos. Da agência Rádio Web, Eduardo Kowaleski. STJ considera válida a exclusão extrajudicial de sócio baseada em estatuto sem registro. As informações com Diego Brião. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que foi válida a exclusão de um sócio por falta grave realizada com base em estatuto que havia sido assinado por todos os membros da sociedade empresária, mas que não estava registrado na junta comercial. Na origem do caso, um grupo de pessoas constituiu a sociedade e registrou o contrato social na junta comercial. Logo, do registro foi firmado um documento chamado de estatuto que previa a possibilidade de exclusão extrajudicial dos sócios, o que veio efetivamente a acontecer com um deles. Na ação ajuizada para anular a exclusão, o sócio excluído alegou que esta hipótese não era contemplada no contrato social, mas tanto o juízo quanto o tribunal de segundo grau julgaram o pedido improcedente. No STJ, o recorrente insistiu na tese de que a exclusão da sociedade teria sido nula por se basear em um documento que, além de não ter sido registrado no órgão competente, não seria capaz de substituir o contrato social. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, reconheceu a necessidade de a exclusão extrajudicial de sócio ser prevista em contrato social, de acordo com o que prevê o artigo 1085 do Código Civil. No entanto, no caso analisado, ele entendeu que o estatuto deve ser admitido como um aditamento ao contrato, o que afasta a hipótese de nulidade por falta de alguma solenidade prevista em lei. Da agência Rádio Web, Diego Brião. Comarca de Igarapé realiza círculos de construção de paz em escola estadual. Leila Diniz. O Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania da Comarca de Igarapé deu início ao projeto Circular para Recomeçar, com a realização de círculos de construção de paz na Escola Estadual Cristiano Chaves. A iniciativa conta com o apoio da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e busca promover o diálogo, a escuta ativa e a reflexão entre os alunos, fortalecendo o ambiente escolar como um espaço acolhedor e seguro. Os encontros vão ocorrer quinzenalmente na Escola Estadual Cristiano Chaves e contam com a colaboração das facilitadoras Cássia Silva, Cíntia Mariel, Karina Vieira, Thalita Cunha e Vânia Alves Ramos. O juiz coordenador do Sejusc Igarapé, Luiz Henrique Guimarães, ressaltou a importância da mobilização. Segundo ele, trata-se de uma ação fundamental para a compreensão entre educadores e alunos, para a construção de um ambiente escolar e familiar mais pacífico e harmonioso. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Leila Diniz. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube e com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br, siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2h, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. E, na sequência, o jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos e um excelente feriado.